que sim! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de português. Na verdade, não é muito uma aula hoje. Hoje eu vou responder uma pergunta. Uma das perguntas mais comuns que estudantes de português, principalmente iniciantes, perguntam: qual é a diferença entre o português brasileiro e o português europeu, o português de Portugal? E hoje eu vou responder essa dúvida em forma de um episódio aqui no podcast, no Spotify ou em uma aula, dependendo de como você estiver assistindo. Olá, prazer, meu nome é Eloilson e eu sou o seu professor de português. Antes de iniciarmos com essa aula, com este episódio, deixa eu responder essa pergunta aqui. Let me give you some details in English. So, it is a Brazilian Portuguese lesson. Of course, I'm gonna speak with you just in Portuguese because you have to listen more, and this is the biggest secret. If you wanna improve your speaking in Portuguese, you have to listen more. And if you are still a beginner and you don't understand what I'm talking about, here on my right side, you're gonna see all the sentences, the words I'm talking about. But if you are just listening, don't worry. Here on the description there is a link with the transcription. Just click there and you're gonna be able to follow me. Bom, qual é a diferença do português brasileiro para o português europeu? Primeira dica, primeiro critério, pronunciação. O português do Brasil, nós vamos ter umas vogais mais abertas. O que é vogais abertas, professor? A, E, abrimos mais a boca para pronunciar. Um europeu falaria A, E, I. Já um brasileiro, A. Não, eu estou forçando aqui, mas dá muita diferença. Nós pronunciamos as vogais muito abertas. Esta é a grande diferença. Já o português europeu, uma pessoa de Portugal, ela vai falar com a boca um pouco mais fechada as vogais. E o som é claro, por exemplo, A, A. Você tá vendo? Só de eu abrir mais a boca o som muda. Tem outras letras que eles também pronunciam totalmente diferente. O R, por exemplo. Um brasileiro, um sotaque brasileiro comum, vai falar porta, porta. Mas lá eles vão falar porta, porta. É um R diferente. O S também é diferente na pronúncia. Eu falo, eu sou de Lisboa, Portugal. I'm from Lisbon, Portugal. In Brazilian Portuguese accent, eu sou de Lisboa, Portugal. Mas uma pessoa de lá vai falar, eu sou de Lisboa, eu não consigo imitar bem o sotaque, eu não sou de lá, mas eu sou de Lisboa, Portugal. Eu sou de Lisboa, eu sou de Lisboa, Portugal. Já um brasileiro, eu sou de Lisboa, Portugal. Mas vamos ver exemplos aqui. Por exemplo, o que eu estou falando da vogal aberta. Temos a palavra obrigado. Esta é a pronúncia brasileira, o sotaque mais comum. Obrigado. Nós abrimos bem a boca para pronunciar todos os sons. Obrigado. Mas um sotaque mais comum de Portugal, eles falariam obrigado. É uma pronúncia. Eu não consigo descrever porque eu não sou português. Mas é uma pronúncia mais rápida e fechada. Obrigado, eles falam. Obrigado, obrigado. Um brasileiro fala obrigado. Consegue ver a diferença? Outro exemplo, o R. O R também, como eu falei, tarde, tarde. Afternoon, o sotaque brasileiro fala tarde. Já um europeu vai falar tarde, tarde. Um brasileiro fala oi, boa tarde.
Oi, boa tarde. Consegue ver a diferença? Tem uma grande diferença na pronúncia. Lembrando, é o R, o S e as vogais mais fechadas no sotaque europeu, em comparação com o sotaque brasileiro, a pronúncia. Segundo quesito, vocabulário. Nós temos o mesmo idioma, mas tem palavras que são diferentes. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, bus no Brasil falamos ônibus. Em Portugal, autocarro. Se você fala no Brasil, onde está o autocarro, nós não vamos entender. Não faz nenhum sentido. Cell phone, celular no Brasil. Em Portugal, telemóvel. Próximo, suitcase, mala. Lá eles falam bagageira, 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 gajo. Eu não consigo imitar o sotaque. Ice cream, sorvete, gelado. Lá. Trem, comboio. Pineapple, abacaxi no Brasil. Em Portugal, ananás. Ananás é como no italiano. Vocabulário. Professor, são muitas palavras? Não, algumas palavras. Se você. A principal pergunta que recebemos também. Professor, se eu estudo o português europeu ou o português brasileiro, as pessoas vão entender? Tipo, você estuda o português brasileiro e você vai falar português com um europeu. Sim, eles vão entender você. Ou se você estudou o português europeu e vai falar com o brasileiro. Sim, nós vamos entender. O que vai ficar claro é, essa pessoa estudou o outro português, o brasileiro ou o europeu. E a terceira grande diferença, a gramática. Gramática, professor, mas não é o mesmo idioma? É o mesmo idioma, mas em Portugal, não me pergunte o porquê, porque eu só estudei o português brasileiro. Não sei qual foi o momento da história em Portugal que aconteceu isto, mas eles não usam o gerúndio. Professor, o que é gerúndio? Por exemplo, em inglês, espanhol, italiano, no português brasileiro tem os idiomas que eu conheço. I am speaking. Eu estou hablando. Eu estou parlando. No português brasileiro, eu estou falando. Só que em Portugal, eles não usam esse ing, como se fosse no inglês, speaking. Eles falam I am speak, como se fosse I am speaking. Eu sei, é confuso até para mim, que sou professor de português. No Brasil falamos eu estou falando, mas em Portugal eles falam estou a falar, like I am speaking. Eles não falam falando, bebendo, amando, speaking, drinking. What do? They put a preposition, I am to speak, as I am speaking. Estou a beber, I am to drink. Para um brasileiro, isto soa muito estranho, porque não faz sentido no Brasil. Mas é a maneira que eles falam em português lá em Portugal. Aqui eu dei o exemplo no presente, mas é todos os gerúndios no passado, futuro. Por exemplo, no Brasil eu falo, ontem eu estava trabalhando. Yesterday I was working. Ontem eu estava trabalhando. Em Portugal, eles vão falar, ontem eu estava a trabalhar. Yesterday I was to work. Se você traduz palavra por palavra. Não faz sentido, eu sei. Mas é o português de lá. Lembrando, eu estudei o português do Brasil, não o português de Portugal. Não sei quando aconteceu essa mudança, o porquê, mas essa é uma grande diferença que até nós brasileiros não entendemos por que eles usam assim. Agora a pergunta, uma das perguntas também que mais recebemos nas redes sociais. Professor, qual eu devo estudar? Depende de você, depende qual é o seu propósito. Se você quer viajar para o Brasil, você tem amigos brasileiros, quer se comunicar com brasileiros ou aproveitar a cultura brasileira, simples assim. Aprenda o português brasileiro.
Mas se você planeja em viajar para Portugal, viver em Portugal, tem amigos europeus, estude o português europeu. Depende do seu propósito, qual é o porquê você estuda português. Agora, se você estuda português brasileiro, now if you are studying Brazilian Portuguese, we are a Brazilian Portuguese online school. We don't teach European Portuguese. If you are interested in European Portuguese, sorry, I can't help you. We just teach Brazilian Portuguese. We have private lessons, group lessons, recorded lessons. Here, there is a link on the description where you can click and check our site, and we're gonna see everything that we can provide. You can even schedule a free trial lesson with, remember, Brazilian Portuguese. We are just a Brazilian school. We just teach Brazilian Portuguese. So, I'm gonna finish here. And remember, was it a helpful lesson? If you liked this, give a like on the video so I will know it was a great lesson, and subscribe on our channel here on Spotify or on YouTube for you don't miss any of our lessons here. Muito obrigado e tchau, tchau!